geralmente eu omito as células e escrevo junto com vocês. Mas como a gente tem pouquíssimo tempo, talvez eu vou experimentar um jeito que eu não gosto tanto, que é não escrever menos e mais rodar os notebooks já escritos. É, eu excluiria, mas hoje eu não tive tempo de excluir. Então talvez a gente faça esse experimento de, será que a aula vai fluir melhor? Eu prefiro escrever porque constrói o raciocínio junto. E acho que você, por exemplo, passar a aula com PowerPoint para mim é horrorosa, porque você não está construindo um raciocínio. E aí, se você for escrevendo, embora seja exatamente igual e perda de tempo, acho que você constrói melhor o raciocínio. Hoje a gente vai construir menos o raciocínio por falha minha. Beleza, vamos lá. Compartilhar minha tela aqui. Bom, o conceito principal hoje é o conceito de experimento, de contrafactual, né? Que às vezes é impossível de fazer e a estatística ajuda a gente a contornar esses problemas que a gente vai discutir aqui hoje. Então, às vezes, você está preocupado em medir o efeito de uma coisa qualquer. Eu vou usar os exemplos que eu trouxe aqui. Nos meus 3 exemplos, né, você tem um curso em uma empresa. Melhor ainda, a gente quer analisar é, a redução da velocidade das marginais, começar pelo mais simples. Aí você falou, os bons argumentos para redução da velocidade das marginais, e aí, galera, deixem a política de lado, putz, me importa, vamos pensar como um cientista aqui, pouco importa quem sugeriu, quem não sugeriu, se o partido era de direita ou de esquerda, análise fria aqui, a gente é cético agora, não tem mais partido, nós somos cientistas. Redução da velocidade das marginais. O argumento a favor é, putz, eu vou reduzir a velocidade das marginais e vou reduzir a quantidade de mortes, putz, e isso obviamente soa bem, né? Uma pessoa tem um valor gigantesco para a sociedade, especialmente para a sua própria família, então parece que é uma coisa boa. Mas no limite, eu poderia ter velocidade 1 e não ter morte nenhuma, ninguém morre a 1 por hora. Mas isso também tem um custo para a sociedade. E aí o experimento que a gente precisa fazer cara, quanto a redução da velocidade das marginais diminuiu na quantidade de mortes, de acidentes de trânsito. Quando você pode jogar no Jornal Nacional agora e no YouTube que você vai achar. Quando você noticia esse tipo de comunicação, você escolhe o indicador, a métrica que faz mais sentido para vender a tua ideia. Então, o que eles fazem? Você vai lá, eu não lembro exatamente as datas, mas imagina que até junho você tinha a velocidade de 90 por hora. E isso é real, foi aconteceu em São Paulo alguns anos atrás. E de junho para julho você muda a velocidade para 70 por hora. Aí você fala assim, olha, tá vendo? Eu analisei aqui os números, putz, tudo número verdadeiro, e a quantidade de acidentes diminuiu de, sei lá, 10 acidentes por dia para 5 acidentes por dia, caiu pela metade. Não sei quais são os números, estou inventando aqui agora. Aí a pergunta para vocês é, o quanto essa diferença de acidentes está relacionada a variação de velocidade. Se você medir uma correlação do jeito que a gente fez na aula passada, xi menos x barra vezes o yi menos... Aí um vai ser a quantidade de acidentes, outro vai ser a velocidade no marginal. A correlação vai ser muito boa, né? Muito alta. Aí a pergunta para vocês é, eu posso afirmar que a redução da quantidade de acidentes é por causa da redução de velocidade? Pergunta, me ajudem. Nada. Fala, não Eu não tenho como sei, qualquer responder, uma. né? 50%. Eu acho que correlação não é causa, né? Tá, mas não foi essa a pergunta, né? A resposta é certa para a pergunta errada. Como é que eu correlaciono essas duas grandezas, né? Eu diminui a velocidade e os acidentes diminuíram. Então, primeiro, a resposta certa é eu não posso afirmar. Vocês já viram na aula passada, correlação parcial. Muitas coisas se moveram ao mesmo tempo. Por exemplo, e isso é verdade, é real. Na época, teve tanto férias, que diminui naturalmente a quantidade de carros nas ruas, férias escolares, quanto uma crise econômica grande, que foi, acho que a crise eu não lembro exatamente que crise que foi, mas teve uma crise de 2008, crise de 2013, teve tanta crise no Brasil, mas teve uma crise grande que, obviamente, aumenta a quantidade de desempregados, diminui o poder de compra das pessoas, as pessoas saem menos de carro nas crises. Então, como é que eu consigo isolar esses fatores
para tentar colocar qual é a contribuição da redução da velocidade das marginais no número de acidentes. Aí que entra os nossos benditos testes, né? E aí é mais fácil falar do que fazer. Putz, eu poderia testar, né? Mas legal. Então, caso real aqui, eu tenho acidentes na marginal, eu quero testar velocidades. Como é que eu faria isso? Eu faria, tipo, um dia numa velocidade, outro dia na outra, e veria se tem alguma diferença de um dia para o outro. Então, geraria mais confusão do que qualquer outra coisa, né? Como é que eu contorno esse problema de construir um teste? Me ajudem aqui a bolar, André, Isa. Como é que eu construo um teste para validar se a diferença das velocidades faz sentido? Para que eu estou testando? Eu estou testando porque se eu coloco em um mês uma velocidade e no mês seguinte outra velocidade, e analiso uma diferença de um mês, pode ser que a diferença de sazonalidade, pode ser que a diferença do próprio mês esteja impactando numa quantidade de acidentes. Eu quero isolar esses efeitos. Lá na aula passada a gente chamou de parcializar esses resultados. Se não, lembra que eu rodei uma regressão em que as variáveis estavam misturadas? E que quando eu rodava uma regressão, quando as variáveis estavam misturadas e não botava uma variável que era importante, a variável que sobrava, lembra? Tinha educação e tinha esforço. Quando eu tirava o esforço, a educação capturava o poder do esforço para ela. E aí aquilo eu chamei de viés. Aqui vai rolar um viés. E eu não sei qual é o valor verdadeiro, agora eu estou tentando descobrir qual é o valor verdadeiro. Uma forma de resolver é via experimento. Só que em alguns casos é muito difícil de fazer um experimento, né? Por exemplo, esse é um caso dificílimo de fazer experimento. Alguma ideia de como é que a gente faz um design de experimento para testar de forma causal, né, de quanto a redução da velocidade das marginais impacta no número de acidentes. Esse é um problema que a gente tem todos os dias na Recover, não de acidente, mas de design de experimento. Difícil, né? Esse problema a gente chama na estatística, na econometria, do problema da dificuldade de ter um contrafactual. E o que é esse contrafactual para a gente? Acho que a maioria de vocês vai entender os exemplos de laboratório. Quando eu quero testar um experimento de física, de química no laboratório, é muito mais simples eu ter esse tal desse contrafactual que vocês vão entender. Por exemplo, eu pego e jogo. Que produto químico que eu jogo na água para aumentar a temperatura da água, para ter alguma reação? Pode ser um ácido, talvez? Pode, ou uma soda também. Beleza, eu vou chamar de um ácido aqui. Eu pego um copo de água, um vidro, um becker, sei lá como chama de água, jogo ácido e meço a temperatura. Essa diferença de temperatura é o efeito do ácido, beleza. Se eu tivesse um experimento de estatística, eu calcularia um monte de hipóteses desse, pegaria a média deles, falaria que o beta é essa média, beleza. Aí você pode falar, putz, se eu joguei o ácido, agora eu vou botar um exemplo ruim. Se eu joguei o ácido, pode ser que outras coisas aconteceram junto, sei lá, a temperatura do laboratório mudou. Então o que você faz? Você coloca um pote contrafactual. É como se fosse um irmão gêmeo dele, sabe? Você tem um pote com água, e aí você bota o ácido, e você tem um pote com água e você não bota o ácido. Aí você mede a temperatura dos dois antes e a temperatura dos dois depois. Se alguma coisa no laboratório aconteceu nos dois potes. Quer dizer que o seu segundo pote de água, que você não botou ácido, é o teu controle. Esse é o nosso contrafactual. O contrafactual é o nosso, eu vou chamar de irmão gêmeo aqui. É um irmão gêmeo que ele é idêntico a tudo ao objeto do teste, exceto o teste que você está fazendo. Acontece que a gente não tem uma marginal Tietê contrafactual, né? E aí eu precisaria de um pedaço da marginal Tietê com o experimento, um pedaço da marginal Tietê sem experimento. Fala, putz, até virar a marginal Pinheiros é com 90. Cara, mas isso é ruim, né? Porque gera mais confusão do que. Pode ser que a confusão que você gere com o teu experimento influencie nos resultados. Então, a grande sacada da estatística é a gente construir contrafactuais sem a necessidade de ter um contrafactual físico ali. E no final da aula passada a gente começou a entrar num assunto super polêmico de diferença salarial por gênero, né? Existe discriminação salarial? Homens ganham mais do que mulheres? E vocês vão ver nos dados que sim. Existe, de novo, o dado é antigo, é da década de 80, deve ter diminuído. Eu vi um estudo recente que vai demorar, sei lá, 100 anos, um século para essa diferença ficar bem pequena no Brasil. Em outros países mais modernos, essa quantidade de tempo é menor. Mas eu só queria fazer esse adendo aqui para não despertar humores.
o ponto é o seguinte, para eu ter essa diferença salarial entre gêneros, eu preciso de um bom contrafactual. O que seria um bom contrafactual de um homem e de uma mulher? Eu precisaria ter um homem com todas as experiências deles, com a educação dele, com tudo dele, só que ele, exatamente ele, com tudo que ele sofreu na vida, e ele ser mulher. E aí eu falaria que esse irmão gêmeo dele, que a única diferença é o fato do gênero ter trocado, é o gap entre esse contrafactual é a discriminação. Esse é um bom contrafactual. E aí o que a gente faz na estatística é ficar contornando o fato de não ter um contrafactual. Quando eu uso regressões, vocês viram na aula passada, é, ela não é exatamente isso, eu vou dar uma forçada na barra aqui, mas é como se eu estivesse criando um contrafactual meio que analítico, né? Um contrafactual sintético. Putz, quais são as variáveis importantes para explicar o salário? É a experiência, é a educação, é a região que a pessoa mora, sei lá, quais são as variáveis importantes? Pô, são essas 10 aqui. Então, com a estatística, eu consigo controlar essas variáveis. Eu falo, legal, lembra da correlação parcial, né? Eu tô com a tela aberta aqui, eu vou desenhar. Imagina que essa aqui é a variância. Vocês lembram o que é variância? Não estou sabendo desenhar aqui. Faz isso. Para isso. Só um instante, estou confuso. O computador travou. Ai, Jesus Cristo. Travou. Nada funciona. Vocês me escutam? Ah, legal. Então vai na voz mesmo. Só um instantezinho. Parar de compartilhar minha tela para ver se resolve. Fechar tudo que eu tenho. Um minuto. Não sei se é geral, Marcos, mas nossa, hoje eu tive bastante problema com o Teams. Que droga. Espero que tenha sido só no meu. Também Para ser estável esses honesto, dias. tive pouco problema. Vocês estão vendo minha tela de novo, né? Deixa eu ver se essa caneta funciona agora. Sim. Funciona. Eu falei assim, eu consigo representar a variância com a minha linguagem de bolinhas aqui. Essa aqui é a variância do salário, tá? E aí, lembra o que era a variância, né? Eu vou chamar de Y, podia chamar de qualquer coisa. YI menos Y chapéu, que é barrinha, né? Que é a média ao quadrado. Isso aqui é a variância. Aliás, é o somatório de todos os Is. Muita variância significa que os dados são muito dispersos. Aí a bolinha aumenta, senão a bolinha diminui. Legal, isso aqui é toda a variância que tem dos salários. O que eu quero é, cara, quais são as variáveis importantes para a gente explicar essa variância? Que no nosso exemplo é o salário. Então, uma variável é a educação da pessoa. Opa, deixa eu botar em outra cor. Muda a cor. Ai, Jesus, esse negócio é estranho. Tá aqui, ó. Essa variável aqui é a educação. Então, variância é essa fórmula aqui, né? Eu falei, a covariância, que aí, quando a gente normaliza a covariância, ela vira correlação, é esse pedaço comum aos dois, certo? Variância de um só, a covariância, vocês lembram, yi menos y chapéu vezes xi. Eu inverti as cores, x chapéu, que é o caso de cima, é o somatório desse negócio, né? Beleza. Aí conforme eu vou adicionando variáveis, beleza, adicionei educação. Agora eu vou adicionar a experiência. Putz, a experiência, ela tanto está atribuída ao salário, que é o verde, mas ela também tem alguma correlação com a parte roxa. E aí, essa aqui é a responsabilidade da experiência, o quanto da experiência explicada pelo salário. Só que esse pedacinho, deixa eu pintar de uma cor mais chamativa, esse pedacinho em comum
É todo o poder da regressão. A regressão serve para jogar esses pedaços fora. Porque a correlação parcial é só a parte azul e só a parte roxa. E ela consegue jogar esse pedaço que é comum fora. Isso é como se eu estivesse criando um contrafactual. Agora, o mundo não é tão simples quanto só essas duas variáveis. Mas é como se eu tivesse uma pessoa, e a gente tem até uma palavra em latim para isso. Deixa eu botar os valores aqui que a gente viu na aula passada. Beleza, eu vou falar que esse aqui é o valor é 200, quer dizer que um ano a mais de experiência afeta 200 unidades no salário. Valor qualquer, não é importante. E essa variável aqui é 300. Beleza. O ponto central basicamente de todo o nosso treinamento é o seguinte: eu consigo falar que essa pessoa ela altera 200 unidades de salário quando a experiência se move, 300 quando o salário se move, e agora a palavra importante é ceteris paribus. A palavra não é importante, mas o que ela significa é importante. Significa que há tudo mais constante. Então, eu estou mexendo a experiência com tudo mais constante, e isso é impossível. Se a gente tivesse um laboratório, eu conseguiria ficar isolando esses efeitos. Na estatística, isso é impossível. Imagina que essa variável, vou botar mais uma variável aqui, vou botar a variável laranja. Imagina que essa variável aqui é a idade. A idade ela está tanto correlacionada com a experiência quanto com a educação. Qualquer motivo que seja. Como é que eu vou alterar a idade da pessoa para 10 anos a mais ou 10 anos a menos, sem que essas outras variáveis, que é a experiência e a educação, não mudem também? Esse é o poder da regressão. Eu consigo mudar estatisticamente o efeito da idade, o efeito da experiência, o efeito da educação a tudo mais constante. Por quê? Porque a regressão é construída assim, ele isola esses efeitos. Eu quero o efeito da idade a tudo mais constante. É isso que significa o beta. E essas partes que são comuns, ele simplesmente joga fora. Isso aqui é inútil, isso aqui é inútil. E as partes que sobram são as partes puras. É o efeito daquela variável, sendo que é o efeito só dela. Quando eu controlo todas as variáveis que são importantes, eu tenho efeitos causais. Putz, eu posso confiar que isso aqui que sobrou da experiência é realmente a experiência? Não, porque ainda tem variáveis que são importantes que não estão aqui. Pode ser que tenha uma variável que deveria capturar mais esse pedacinho aqui. Curiosidade, tirar esse pedaço não significa que esse valor vai diminuir. Esse valor pode aumentar, inclusive. Essas coisas que eu estou falando que vão tirando pedaços, a gente chama de viés. Isso é viés. Quando eu crio um experimento, um teste, eu estou tentando tirar os viés. Legal. Para que serve regressão, estatística, nesse caso dos experimentos, para controlar o fato de não ter um teste. Se eu conseguir criar um teste, cara, esquece toda a estatística, a regressão, esquece o Marcos, faça um teste que é muito melhor, muito mais fácil. Às vezes é impossível. No caso da velocidade das marginais, muito difícil. E eu não vou entrar, tem forma de contornar estatisticamente, mas é complicado, eu não vou entrar tanto nesses pontos. No caso do Bolsa Família, fizeram testes. Só que olha o quanto. Imagina assim, tem pessoas que merecem ganhar o Bolsa Família e eu não vou dar para ficar testando. É quase antiético, né? A pessoa vai morrer de fome, tipo, vai deixar os filhos dela prejudicar o futuro, porque eu quero testar se o negócio funciona ou não. Então, saber contornar esse problema de forma estatística, às vezes contornam esse fato. E aí, talvez o experimento mais interessante seja o curso em uma empresa. E aí ele carrega outros vieses que a gente não vai entrar no escopo dessa aula mais simples. Mas eu faço um treinamento de analytics na empresa. Eu quero saber quanto o treinamento de analytics contribuiu para a melhora da produtividade na empresa. Eu posso pegar vocês, que é o grupo que está fazendo o treinamento, e falar assim, olha, quanto esse grupo aqui aumentou de produtividade quando acabar o treinamento, e comparar com as pessoas que não fizeram o experimento. Falar, ó, tá vendo, aquelas pessoas não melhoraram a produtividade, ou melhoraram em 10 unidades, essa galera aqui melhorou em 20 unidades. Quer dizer que esse aumento extra é culpa do treinamento. O problema é que também existe viés. Por exemplo, o viés de vocês provavelmente serem, eu vou falar uma coisa, vai soar super arrogante, mas provavelmente vocês têm o viés de estarem mais interessados, de buscarem mais conhecimento.
Eu não estou comparando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Todo mundo tem as suas particularidades, os motivos para fazer ou não fazer um treinamento. Mas o fato de vocês estarem aqui também contribui para essa diferença de produtividade, e não só o treinamento. Então é difícil de medir esses experimentos. E aí, quando a gente mede via regressão, via estatística, a gente acaba contornando um pouco desses casos. Então, beleza, era tudo que eu tinha para falar. Vamos. Agora não fecha esse tempo. Você, clear, yes. Não sai. Beleza. Eu tô carregando alguns pacotes aqui. Deixa eu ver se tem algum pacote novo. Ô Marcos, Oi. esses arquivos, eu acho que o da primeira e segunda, talvez até a Eu não terceira mandei? aula a gente recebeu. Eu não sei se você colocou em algum ambiente. Eu acho que eu não mandei das últimas duas. Dessa e da última. Eu realmente não mandei. Eu mando saindo daqui. Tá, show. Boa. Estou importando alguns pacotes aqui. Acho que alguns deles são novos, né? Aliás, acho que a gente só viu pandas. Todos os outros são novos. Mas, enfim, não é muito importante o que eles fazem por enquanto. O que a gente vai fazer com eles talvez seja o mais importante. O primeiro passo é abrir o arquivo. Então, tá aqui. Eu não vou passar os detalhes tudo de novo para a gente focar no que importa. Mas pandas, abre o arquivo CSV. Note que é um CSV zipado. E mesmo assim, para o pandas é como se nada tivesse acontecido, tirando que não funcionou. Acho que ele não está lá. Não sei se é o mesmo arquivo, né? Beleza, está aqui, ó, 66 mil linhas, tem informações do IBGE, não são informações aleatórias, isso é importante. Se fossem informações aleatórias, talvez a gente pudesse confiar nos resultados, não são. Então, os resultados não são confiáveis, serve apenas para o nosso treinamento, mas são informações verdadeiras. Então, esses indivíduos existiram no passado. Mas existe um viés de seleção, ele não é uma amostra justa da população. Beleza, está aqui o nosso data frame. E a gente queria responder algumas perguntas, né? A gente vai começar com... Quando eu fiz esse treinamento tinha mais tempo, essa aula tinha 4 horas. Então eu fui fazendo as análises com calma, com cuidado. Vou acabar não fazendo isso e vou passar o notebook para vocês. Mas o que a gente quer responder aqui é basicamente... Vão ter as perguntas, mas é basicamente a diferença de gênero ali, de diferença salarial entre gêneros. A gente já sabe quais são as respostas, a gente discute um pouco no final. Isso aqui é uma forma interessante da gente ver a matriz de correlação. Então, a gente sabe que as variáveis têm correlação, quer dizer que a gente precisa controlar esses efeitos. Aqui só apareceram as variáveis numéricas, né? Vamos ler, por exemplo, anos de estudo. A correlação entre anos de estudo e idade é negativa, a gente tinha visto isso na última. Anos de estudo com anos de estudo, a correlação é 100%, é a mesma variável. Com salário é positivo. Então, lembra que esse número varia de 1 até menos 1. 0,35 não é uma correlação super alta, mas está falando o seguinte: conforme os anos de estudo aumentam, lembra aquela conta, né? Xi menos x barra, significa que, sempre não, significa que, muitas vezes, que os anos de estudo está acima da média de anos de estudo, a outra variável, no caso, o salário, também está acima da média. Então, isso que mostra uma correlação alta. Curiosidade aqui, a correlação ser alta ou baixa não impacta no tamanho do beta. Isso não é tão trivial. Ele impacta no que a gente chamou de R quadrado lá. E a gente demonstra isso no nosso gráfico de bolinha daqui a pouco. Beleza, e com o estado civil, a gente viu que o estado civil era só uma flag, né? 0 e 1. E aí a média entre uma variável 0 e 1 é a média de pessoas que têm a variável número 1. Então, se você somar todos os casos, é como se fosse um count da tabela. E se você somar todos os casos, mas se você somar as variáveis número 1, vão ser as pessoas que são casadas. E aí ele está falando que quanto mais estudo, menos pessoas casadas. Mas é um valor pequeno, não deve ter muito significado. Legal. Aqui, de novo, não vou entrar muito no detalhe, mas esse tipo de análise, ele começa a fazer sentido mais agora, né? Isso aqui a gente chama de scatter plot. Ele está basicamente plotando pontos, tá vendo? São essas bolinhas, são os pontos, no cruzamento dessas duas variáveis, salário e idade. E a gente vê a distribuição aqui, esse cara tanto na horizontal quanto na vertical, é o histograma
desses pontinhos. Então, o histograma do salário, aqui na vertical, o histograma da idade na horizontal. A gente vai ver um tratamento específico para fazer nesse salário depois. E aí, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma linha passando aqui, que é como se fosse uma regressão, não é exatamente, mas é como se fosse uma regressão só dessas duas variáveis. Beleza, a gente volta nesse caso. Aqui eu estou plotando, tá vendo os comandos lá do Pandas que a gente tinha visto. Group by idade, então agrupa todas as linhas por idade e traz a média de salário. E aí ponto plot me plota essa curva aqui. A gente vê que o salário vai aumentando, mais ou menos até uns 40 anos, depois ele fica constante até uns 50, depois ele cai um pouco. Deve ser um pouco do efeito da aposentadoria, né? Então o salário vai aumentando. E aí note que o salário vai aumentando com a idade. Mas a educação também vai aumentando com a idade. E provavelmente com 20 anos você não é casado. Com 25 a probabilidade de ser casado é um pouco maior. A probabilidade de você ir casando vai aumentando. Como é que eu separo esses efeitos? Porque a idade aumenta, mas a educação aumenta, a experiência aumenta e provavelmente o casamento aumenta. A probabilidade de casamento aumenta. Esses efeitos a gente consegue separar com as tais correlações parciais. Beleza. Aqui a idade. Ué. Legal. Esse aqui é um efeito esse size de tamanho é basicamente o count, né? Qual é a quantidade de pessoas em cada uma desses agrupamentos de idade? Bom, um pouco dessa curva é explicada pela pirâmide etária do Brasil. Você tinha mais gente nova. Um pouco é explicado pelo efeito natural das pessoas morrerem mais velhas do que mais novas. Então, isso vai diminuindo a quantidade. Mas a parte que eu realmente queria chegar é essa aqui. A gente viu um pouco dessas tabelas na aula anterior, né? Então, o que eu quero gastar tempo é talvez explicando um pouco mais de como é que lê essa tabela e o que significam esses dados. Na aula passada, a gente sabia qual era o efeito verdadeiro e rodava a regressão já sabendo de antemão. Aqui a gente não sabe qual é o efeito verdadeiro. Então a gente vai colocando variáveis e cada uma dessas variáveis a gente vai acabar chamando de controle, né? A gente vai controlando essas correlações parciais para ver o efeito que sobra. Então, aqui eu vou estar analisando basicamente salário aqui, só porque é mais simples de explicar. Cadê meu Y? Está em algum lugar. Tá aqui, ó. Esse pacote chama. Não vou nem entrar nos detalhes, mas é um pacote de estatística que roda a regressão. E ele tem várias formas de você botar a fórmula que você quer rodar. Eu estou escolhendo a fórmula, por curiosidade, a fórmula do R, que eu não gosto tanto. Como é que a gente passa a regressão que a gente quer rodar para esse pacote? É bem simples. No canto esquerdo aqui fica o nosso Y. Lembra das bolinhas? O Y para a gente é a variância que a gente quer explicar, é a bolinha do meio. Aí tem esse tio, que tem mais ou menos o significado de um igual, né? Então, o Y é explicado pela idade. É isso que a gente lê aqui. Mas eu não quero só a bolinha do Y, né? Eu quero botar mais variáveis explicando o Y. Então, deixa eu rodar esse negócio aqui. Então, por exemplo, deixa eu pegar o nome das variáveis lá no nosso data frame. Era df. Vou botar um list def, melhor. Então, tem idade e tem salário. Não, salário é o Y. Eu tenho anos de estudo. Então, vamos lá. Quando eu rodo salário contra idade, quer dizer, idade contra salário, qual é o beta da idade em cima do salário. Significa o seguinte, o beta que sair daqui, ele representa uma variação de uma unidade na idade. Talvez essa parte valha a pena decorar mesmo, porque vai começar a entrar LN e pode ficar confuso. Mas é basicamente uma variação de uma unidade, né, dessa linha aqui, que nesse caso é a idade, causa não, né? Está correlacionado por enquanto a uma variação vou chamar de 1000 isso aqui, de 1000 unidades no salário. É isso que significa assim que lê. Então, uma variação de 1 ano de idade causa 1000. Uma variação de 5 anos causa 5000. Esse causa não tem um significado causal por enquanto, eu só estou usando a palavra mais simples, tá? Isso não é causal porque tem um monte de viés que foram as coisas que a gente já viu. Por exemplo, eu sei que os anos de estudo está correlacionado com a idade e está correlacionado com o salário. Como é que eu expurgo esse efeito? Eu boto ele aqui na minha fórmula. Então, salário, o tiozinho, idade mais anos de estudo. E eu rodo.
Putz, note que eles estão correlacionados, e quando eu tirei o efeito dos anos de estudo de dentro da idade, o efeito da idade aumentou. Essa é, de novo, eu repeti várias vezes, essa é a parte mais importante. Isso é correlação parcial. Agora está escrito o seguinte, cada variação de um ano de estudo, tanto para cima quanto para baixo, né, variação causa, entre várias aspas, uma variação de 3.000 unidades. Eu não sei que moeda é essa, por isso que eu chamo de unidade, vou chamar de reais aqui. Mas um ano a mais de estudo causa, na média, R$ 3.427 de variação no salário. Esse salário deve ser por ano, porque tem uns valores bem altos. E uma variação da idade causa 1.200. É isso que está escrito. Note como o valor anterior da idade estava enviesado pelos anos de estudo, porque quando eu botei os anos de estudo, o valor da idade mudou, aumentou. Quer dizer que os anos de estudo, controlar a idade pelos anos de estudo, estava enviesando a idade para baixo. Agora, será que não tem outras variáveis que são importantes que não estão aqui? Não dá para saber. Tem que ir testando. Quer dizer, tem algumas pistas que talvez a gente discuta depois. Legal, deixa eu voltar para o gráfico de bolinhas aqui. Tem algum estatístico aí? Quem aqui aprendeu estatística com gráfico de diagrama de Venn? Então, eu vou escrever aqui, olha, variância do Y, do salário. Eu vou chamar isso aqui de salário. E aí você tem a variância da idade. Não vou ficar fazendo tanto cuidado, mas a variância dos anos de estudo, beleza. Lembra do R quadrado? Eu escrevi a curva exatamente em cima do R quadrado. Lembra que tem correlação, e a correlação de uma única variável, o quadrado da correlação era o R quadrado, né? Deixa eu trocar de cor. Esse aqui é o nosso R quadrado, é a variável. Quanto da variância, o que é variância? É a área vermelha. Quanto da variância eu estou conseguindo explicar com a variância, que são as outras bolinhas, da idade dos anos de estudo. Esse 0,03 não é exatamente isso, mas é como se fosse que eu estou explicando 3% da variância. Então, como é o R quadrado, ele é uma variável que vai de -1 até 1 elevado ao quadrado, esse número ele vai de 0 a 1. Porque o número negativo, uma correlação negativa alta é tão boa quanto uma correlação positiva alta. Então, uma interpretação mais ou menos visual significa que 0,03 de R quadrado significa mais ou menos que eu estou explicando 3% da variação. Eu estou cobrindo a área vermelha com 3% da covariância das áreas azuis e verdes. Se esse número fosse 0,5, né, 50%, significaria que eu estava cobrindo, explicando 50% da variação do nosso target, do salário. É mais ou menos essa a ideia. Beleza? Dúvidas até aqui? Então, não tem muito segredo. A gente bota as variáveis. Outra curiosidade agora. Se eu botar uma variável e o R quadrado não aumentar, significa que aquela variável não era tão importante. Ou significa que a variável que eu estou colocando é importante, mas as outras variáveis que estão lá já estão explicando o mesmo trecho da variância. Então imagina que eu tenho duas variáveis que são super correlacionadas. Vamos pensar... Vocês conseguem pensar em alguma variável que é super correlacionada com a idade? Que é quase que redundante. Oi? Dor no joelho. Dor no joelho, o time que ele torce. Não, sacanagem com o Santista. A gente bota uma variável que é muito parecida com a idade. Ela explica, mas se eu tiver botado a idade antes, ela está explicando... Vamos voltar lá para o gráfico. O Y, aí eu boto a idade, aí eu vou botar uma variável que é super correlacionada com a idade, ela está quase que dentro da idade, tá vendo? Ela só explicou um pedacinho fora da idade. Quer dizer que o R quadrado que ela adiciona é muito pequeno. Só que o problema é que, lembra que a correlação parcial mata as áreas que são sobrepostas. Ele vai jogar tudo isso aqui fora. Aí vai deixar só o pedacinho... Essa parte de baixo não jogou fora, eu escrevi errado. Vai deixar só esse pedacinho aqui, né? Aí o que vai acontecer? O desvio padrão vai ficar muito alto e a gente vai perder a confiança na variável. Então, botar variáveis que são redundantes, que estão explicando praticamente a mesma... Pode ter até nomes diferentes, mas explicar quase o mesmo... o número do RG. O número do RG deve ter uma sequência. Se eu botar o número do RG e a idade, eles capturam pedaços da variância muito parecidos.
Então você tem que tomar esses cuidados ali. Então, putz, essas variáveis não estão adicionando muito poder, porque o R² aumenta pouco, ou não aumenta nada, e você destrói o desvio padrão. O desvio padrão da idade fica muito alto. Quer dizer que esse aqui é um desvio padrão super bom, né? Eu tenho um coeficiente de 1.200, e aí eu tenho uma probabilidade muito grande, é mais ou menos 70%, 60 e poucos por cento. Ele tem uma probabilidade muito grande dele estar entre 37 unidades para cima e 37 unidades para baixo. Se eu boto uma variável com o número do RG, esse número vai ficar muito alto. Então, aí o coeficiente que era 1.200 com desvio padrão de 30 vai ser 1.200 com desvio padrão de 600. Então ele pode ser, pode estar entre 1.800 e 600. Então é um leque muito grande de possibilidades. Eu perco confiança na variável. É mais ou menos isso que significa. O R, importante para a gente é o R². Quanto da variância do target eu estou conseguindo explicar com as minhas variáveis. Beleza. Nossa, é uma coisa muito doida aqui. Esse número mudou loucamente. Óbvio, né? O dataset não é exatamente o mesmo. Aquele dataset deve estar maquiado de algum jeito. O dataset original, o zip, deve ter sido tratado para algum fim escuso. Deixa eu ver se tem algum número importante para a gente aqui. Bom, esses aqui são importantes para analisar o resíduo, mas acho que é um pouco cedo para a gente entrar nisso. Eu acho que aqui, basicamente, vocês deveriam se preocupar com R² e com o tamanho dos betas. Betas, eles e os padrões. Note que esse T, ele é basicamente a razão, né? É a divisão entre esse número e esse número. Quer dizer que o desvio padrão é 1.200. Desculpa, o coeficiente é 1.200, o desvio padrão é 37. Se você dividir esses dois números, vai dar esse número aqui, 32. A regrinha de bolso aqui se essa razão for maior do que 2, estamos safe, é um bom número. Se for menor do que 2, o que é ser menor do que 2? Significa que o desvio padrão é mais do que a metade do coeficiente. Aí é um mau sinal. Mas como é que lê, que é a parte mais importante? De novo, uma variação de um ano de idade afeta 1.200 no salário. Uma variação de um ano de estudo afeta 3.400 unidades no salário. E assim por diante. Vamos botar as outras variáveis. Aqui é Lembra que eu fiz um scatter plot, né? Aqui é um scatter plot de todas as variáveis, todas contra todas. A gente chama isso desse pair plot. Quem ajuda a gente a fazer essa plotagem é esse outro pacotinho aqui, que eu não tinha mostrado ainda. Esse SNS, a gente chama de Seaborn. Então, deixa eu subir e mostrar para vocês um instante. Isso aqui, ó. Import Seaborn deu apelido para ele de SNS. Esse pacote tem várias plotagens mais focadas em estatística. Então, plotar uma regressão, plotar um resíduo, plotar essas correlações, ele ajuda a gente. Tem um empurrãozinho ali. Vou voltar para lá. Legal. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente, lembra do diagrama de Venn? Beleza, o que acontece é rodarmos uma regressão. Então, idade, anos de estudo, estado civil e sexo. Vamos analisar isso. Lembra que tem que rodar de novo, porque o dataset é diferente. Olha que curioso, a idade não mudou, adicionando estado civil e adicionando o gênero. Significa que não é uma garantia, tá? Mas pode ser que os efeitos tenham se anulado, mas de um modo geral significa que essas variáveis não estavam afetando ou não estavam tão correlacionadas com a idade. De novo, voltando para o diagrama de Venn, é como se a variância que eles estão explicando do target, né, do salário, estivesse lá do outro lado. Como é que lê isso aqui? Então, de novo, idade, já falei, anos de estudo, já falei. Agora, o estado civil, a gente só tem um número para ele, né? Ou ele é 0 ou ele é 1. E aí acontece uma coisa bizarra aqui, que ele é 0 ou 1. O que a forma de ler, e aí a gente chama isso de dummy, né? O valor é uma dummy quando ele assume o valor 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Agora, a forma de ler isso aqui é um pouco confusa. 0 significa solteiro e 1 significa casado. O que está escrito aqui quando você está casado, você tem... Tudo é média, né? Estatística, a gente está trabalhando basicamente quase tudo na média. Mas significa que, na média, você adiciona 1.466 unidades na sua renda anual lá. Agora, e se você não for casado? Aí essa parte que, pelo menos para mim, demorou para cair a ficha, demorou para entender. Não ser casado, o estado civil igual a 0, também é esse número.
Só que é o fato de não ter esse número. Só tem duas possibilidades lá, não tem outra possibilidade. Ou é 0 ou é 1. Então, ou ele está ligado e adiciona 1466, ou ele está desligado, ou é 0 e é como se eu tirasse 1466. Por que tirasse? Porque lembra como é que eu faço essa conta, né? Para chegar no salário médio para a gente. Eu pego a idade. Qual é a idade? 30 anos. Aí eu pego 30 vezes 1.209. Quantos anos de estudo? 9 anos de estudo. 9 vezes 3606. Quando chegar no estado civil, eu vou falar assim, tá casado ou não tá casado? Não tá casado. Aí é 0 vezes 1.400. É como se eu jogasse esse número fora. E é ou o número 1, né? Ou tá casado. Então, uma vez 1.400. Então, tá casado com a minha madame é como se eu somasse isso aqui na constante. No meu intercepto aqui. O sexo acontece a mesma coisa. Só que quem construiu esse negócio construiu com 3 sexos. Construiu com homem, mulher e gestante. Então, o que eu vou fazer é tirar a gestante para a gente entender a diferença salarial aqui. Vou fazer de duas formas primeiro. Primeiro, eu vou fazer o nosso group by lá. A gente vai pegar a média de salário agrupando por gênero. Então, vamos lá. DF. Opa. Esse é pro lado errado. df.groupby. Como chama a variável? Sexo. Sexo, salário. Lembram disso? Ponto .me. Beleza. Aqui ele está escrito o seguinte. Média salarial dos homens, 22.650. Média salarial... Putz, uma diferença brutal, né? 15.606. Eu vou até dividir esses dois números para a gente ter noção do valor percentual. 22.650. Tá falando que o homem ganha 45% a mais. Aí o que eu falei para vocês essa não é uma comparação justa, essa é a comparação que está no Jornal Nacional. Por que não é uma comparação justa? Vocês já poderiam me responder em uníssono, enfim, uníssono. Putz, não é uma comparação justa porque os homens e as mulheres não têm as outras variáveis constantes. Lembra que essas variáveis, uma não é contrafactual da outra, né? Será que a proporção das regiões é a mesma? Será que a proporção dos anos de estudo é o mesmo? Será que a proporção da idade? Será que a proporção das outras variáveis é a mesma? Não sei. Então eu preciso controlar esses outros efeitos para a comparação ser justa. Não significa que esse número não esteja certo. Eu só estou falando que não. Vou dar o mesmo exemplo da aula passada. Imagina a situação que, putz, todo mundo do norte ganha mais do que todo mundo do sul. E no norte tem muito mais mulheres do que no sul. Eu não vou conseguir separar o efeito de quanto da remuneração está vindo pelo fato da pessoa ser do norte ou quanto da remuneração está vindo pelo fato dela ser mulher. Eu preciso fazer a correlação parcial para separar esses efeitos. Eu comecei a aula de hoje falando, o ideal seria fazer um experimento. Tem uma pessoa idêntica, um irmão gêmeo, com todas as mesmas experiências, mesmo educação, tudo idêntico, só que um é homem e outra mulher. E a gente vê a diferença. E faz isso com uma amostra grande. É muito, obviamente, é impensável, é muito difícil. A gente precisa ou fazer via estatística, via econometria, via regressão do jeito que a gente está fazendo, ou fazer do jeito que a galera da Uber fez lá com experimentos naturais. Depois eu passo o artigo para vocês, é um artigo interessante. O foco aqui não é diferença salarial de gênero, o foco aqui é em modelagem estatística, a gente está usando esse exemplo. Mas acho que é um exemplo interessante de puxar, porque no caso da Uber, do experimento natural que eles encontraram, você tinha tanto motoristas homens quanto motoristas mulheres, em torno de, eu não lembro exatamente, mas alguns milhões de corridas, e você conseguiu observar uma diferença salarial pequena entre os dois. Fala, putz, aqui não tem discriminação, né? Porque você não sabe o gênero da pessoa antes de puxar uma corrida. E aí o interessante é que usando técnicas muito parecidas com as técnicas que a gente está usando basicamente regressões lineares, eles conseguiram separar os efeitos, o quanto era por conta da velocidade média que as pessoas tinham de diferente, o quanto era de experiência, né? Eles falaram que o fato de você ser um motorista experiente aumentava muito sua renda, porque você sabia que corrida recusar, que corrida não recusar. E quando você separava esses efeitos, a diferença ficava bem pequenininha. Aquilo é um experimento, aquilo é como se alguém tivesse feito um teste experimental e depois fosse lá analisar os números.
Não fizeram de propósito, mas aproveitaram, a gente chama de um experimento natural, né? Eles aproveitaram essa situação que lembra muito um experimento bem feito para analisar os dados depois. A gente não tem isso aqui, por isso que a gente tem que recorrer ao jeito difícil, que é o jeito da estatística. Então, beleza, essa aqui é a diferença salarial entre homem e mulher. Vou fingir que gestante não existe aqui no nosso exemplo, só para simplificar. E eu vou filtrar as gestantes do data frame. Como é que eu filtrava mesmo? Eu tinha que fazer uma máscara, né? Lembram disso? Como é que faz? Eu quero uma máscara onde o DF, sexo... Eu não lembro como é o diferente. Será que é assim? É diferente de gestante? Me ajudem. É isso. Será que isso aqui funciona? Curiosidade. Homem e mulher. Bom, estou filtrando homem e mulher. Como é que eu filtro o oposto disso? A máscara filtrou o dataset, que é diferente já. Eu queria só a máscara, né? A máscara é o que retorna o verdadeiro ou falso. Aqui, ó. Verdadeiro ou falso. Vocês sabem filtrar o oposto. Às vezes é mais fácil filtrar o oposto do que filtrar a condição que você está querendo. Não é esse caso. Então, para filtrar a máscara, você manda a série de booleanos para dentro do data frame, ele retorna as linhas que são verdadeiras, e se você quiser filtrar o oposto disso, você bota um tiozinho aqui antes. Não foi eu que inventei, acho que é um jeito feio, mas essa sintaxe filtra o oposto, ele troca verdadeiro por falso, e falso por verdadeiro. Então aqui, se eu estou filtrando o que era diferente de gestante, aqui eu estou filtrando as 72 linhas que todo mundo é gestante. Aí só vai filtrar todas as gestantes aqui. Beleza. Tem uma série de detalhezinhos que a gente poderia tratar, por exemplo, salários nulos, tem formas técnicas avançadas de contornar esse problema. Vamos fingir que ele não existe por enquanto. Tá. Então, eu vou rodar minha regressão de novo, só que tirando as gestantes, colocando a nossa máscara para tirar as gestantes. Tá aqui, ó. Então, agora, tanto o estado civil é uma dummy verdadeira, né? Só tem dois valores, ou é 0 ou é 1. Quanto essa agora é uma dummy, agora a dummy ou é homem ou é mulher, ou é 0 ou é 1. E aí, curiosidade, a mulher, o fato de ser mulher, e aí, lembre da palavrinha ceteris paribus, né? A tudo mais constante, significa que eu estou analisando uma mulher, só que não é uma mulher qualquer, não é a média das mulheres, não é esse número aqui. Esse número é a nossa análise univariada. Agora eu estou comparando a mulher de forma multivariada. Eu estou fazendo isso ceteris paribus. Eu estou falando que é uma mulher, só que é uma mulher com a mesma idade de um homem, com os mesmos anos de estudos de um homem, com o mesmo estado civil de um homem. Vou botar região aqui também para matar esse negócio. Região. Putz, beleza, controlei até a região. Então, é uma mulher, só que a tudo mais constante. Significa que ela está na mesma região, é o irmão gêmeo estatístico dela. E só o fato dela ser mulher, com a mesma idade, com a mesma educação, com tudo mais constante, ela recebe menos 9.398. Agora, quanto isso dá percentualmente? Não sei. Como é que analisa uma dummy, né? Ou ela é mulher ou ela é homem no nosso dataset. Significa que ou essa flag está ligada ou essa flag está desligada. Se ela estiver desligada, o fato de ser homem é como se eu não estivesse somando menos 9.400. Ou seja, o homem ganha 9.400 a mais. É esse efeito. Qual era a diferença anterior? Vou fazer a subtração aqui. Menos... A diferença quando a gente não controla as outras variáveis é de R$7.000. E a diferença quando a gente controla essas outras... Quer dizer que controlar essas variáveis aumenta a diferença. É isso. É pior do que a gente imaginava. Dá para afirmar que esse ponto é causal? Ainda não, porque falta um monte de variável que é importante. Mas dá para afirmar que a gente expurgou esses efeitos aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida de como é que lê esses betas aqui? Por curiosidade, está escrito aqui que o fato da pessoa morar na região Nordeste aumenta 26.000
na renda anual dela. E o fato dela, por exemplo, morar na região sul diminui menos 2,346. Quando a gente analisa a correlação parcial, vem alguns efeitos que são bem pouco intuitivos às vezes. Porque a gente às vezes tem estigmas na cabeça de que, putz, tal região é mais rica, tal região é mais pobre, mas às vezes ela é mais rica ou mais pobre por conta dessas outras variáveis. Não estou afirmando que o Nordeste é mais rico ou mais pobre. Estou falando que vocês vão passar a olhar os números com outro viés agora, com um viés mais científico. Da onde vem a diferença? Por exemplo, se eu fizer um group by aqui de salário por região, TF, região, opa, eu contrário, ponto, group by, salário média. Meu ponto é, não necessariamente, aqui necessariamente, mas não necessariamente esses valores aqui, essa ordem, vai bater com essa ordem. Por quê? De novo, correlação parcial. Você não está controlando o fato das regiões terem médias de idade diferente, terem outras variáveis diferentes. É isso. A gente poderia fazer isso, né? Isso é todo o poder das nossas regressões. Danos, estudo. Vou deixar só esses dois por enquanto. Então, esses valores não são os mesmos nas regiões. Então, por exemplo, a média de idade no Nordeste é menor nesse dataset, e a idade também está correlacionada com o salário. Então, quanto cada efeito puxa? Separa esses efeitos. Aí isso é mede o efeito ceteris paribus, a tudo mais constante. É como, de novo, eu estivesse fazendo um contrafactual. Não vou entrar nisso. Vejo as coisas com vontade de falar. Não vou entrar. Tem uma característica que é bastante importante para a gente, talvez seja a parte minimamente sofisticada da aula de hoje, que é a ideia de elasticidade. Eu vou plotar aqui o salário e a gente vai analisar uma coisa interessante. Na verdade, eu vou voltar para esse gráfico anterior para reaproveitar aqui. Aqui eu estou plotando a distribuição, é univariada, a distribuição é o histograma dos salários. E ele tem uma cara bem particular, né? Ele está todo concentrado para a esquerda. Notem a curva, o histograma azul aqui. O preto não é importante por enquanto. Ele está todo concentrado para a esquerda, sendo que aqui a moda das pessoas é um valor baixo e tem pessoas que ganham salários muito altos, certo? Quando eu rodo uma regressão, eu não expliquei isso para vocês, mas a forma que ela calcula a reta lá, a média, o valor médio, não é um valor muito. Ele tem algumas particularidades importantes. Na regressão, a gente calcula isso aqui, olha. Basicamente é um y. Eu vou desenhar aqui na lousa, na minha tela. O que ele está fazendo é o seguinte: ele pega o y, que é o valor verdadeiro, no nosso caso, o y é o salário. Ele subtrai um Y predito. Lembra da aula de ontem, da aula passada, né? Você tinha os pontinhos azuis e os vermelhos. O que ele tenta fazer é ter o menor erro possível. E o que eu estou chamando de erro é basicamente o valor real, que é o salário que eu já tenho, menos o valor predito. Vou chamar de Y chapéu. O Y barra era a nossa média. O problema é que ele leva esse negócio ao quadrado. Ou seja, quando o erro é pequenininho, imagina que o salário verdadeiro é 1.000 e ele falou que era 1.010. Aí a diferença é 10, menos 10 nesse caso, ele leva ao quadrado. Menos 10 ao quadrado, 100. Só que quando a diferença é grande, imagina que o salário da pessoa era 50.000 e ele previu que era, sei lá, 40.000, valores altos. Ele vai pegar esse 10.000 de diferença e levar ao quadrado, quer dizer que o erro vai ficar gigantesco. O que significa para a gente? E aí não é essa parte não é a parte mais importante, mas é um ponto de atenção. Significa que quando a distribuição ela é assim, ela tem uma cauda muito longa para um dos lados, você acaba puxando a regressão. Imagina que a regressão é uma gravidade, né? Ela puxa a média para esses valores altos. Por quê? Porque os erros que são causados pela essa cauda mais longa dela são muito maiores, exatamente porque é elevado ao quadrado.
É, se vocês forem ver lá a história da regressão, ela veio de um cara chamado Galton. Quem aqui fez curso de engenharia, de exatas? Vocês estudaram com alguns livros de uma editora chamada Pearson, não estudaram? A história do Galton acho que é de 1800 e, sei lá, 70 e pouco. Olha que história interessante. Ele tinha uma editora chamada Biométrica, e aí ele era um cara bem estranho, não vou entrar no detalhe. E aí ele tinha um grupo de pessoas, acho que eram 3 pessoas. Um desses grupos era o Pearson da editora. Quando o Galton morreu, ele deixou a biométrica para o Pearson e o Pearson transformou na Pearson que vocês pagam lá e compram os livros. Mas voltando para o Galton ele cunhou esse termo, essa ideia de regressão. Na verdade, ele chamou de regressão à média. E a ideia dele foi a seguinte: é, no artigo, não era nem artigo, né? No texto original que ele publicou na própria revista, ele falou o seguinte: toda vez, ele notou um fato que era toda vez que você tinha pais mais altos do que a média, você tinha filhos um pouco mais altos, o que é meio óbvio. E quando você tinha, imagina pai e mãe, né? Imagina que você tem um skater plot, você está plotando os pontinhos da altura média do pai, altura média, não, a altura do pai, a altura da mãe. O que ele notou foi, quando os pais eram baixos, você tinha filhos um pouco mais baixos. E quando os pais eram altos, você tinha filhos mais altos, o que todo mundo imaginava. A novidade dele, a sacada dele foi a ideia de regressão à média. Então eu vou desenhar aqui. Então, num eixo você tem a altura dos pais e no outro eixo você tem a altura das mães. Aí você tem os pontos, né, que são os filhos aqui. Minto, você tem eu não estou conseguindo escrever em cima desse negócio. Como que tira isso? Sei lá. Você tem os pontinhos. Aí você vai lá e passa a nossa reta, a nossa regressão. O que ele percebeu, e esse é o fato da regressão, isso em 1870, é bem antigo. É que quando você tinha, de novo, filhos, pais baixos, sei lá, o pai é baixo e a mãe é baixa. Pô, o seu filho está geralmente nessa região aqui mais baixa. E pais altos, mães altas, seu filho está aqui. O que ele notou que é confuso é quando o pai era muito acima da média ou a mãe muito acima da média, embora o filho também fosse alto, ele retornava para a média. Por isso que ele cunhou o termo de regressão. A ideia de regressão vem do fato de que os filhos dos pais muito altos e das mães dos pais muito baixos retornavam para uma média, como se tivesse uma gravidade atraindo ele de volta para uma, eu vou chamar de normalidade, mas não tem nada de anormal, né? É por isso que chama regressão, é por isso que a gente usa esse termo até hoje. Esse fato de voltar para a média, e a regressão vem daqui. A outra curiosidade inútil aqui é o Pearson. Olha que família abençoada. O Pearson, da tal da editora, era primo do Darwin. Bizarro, né? O raio cai no mesmo lugar 2 vezes. O Darwin do Seleção Natural, do Beagle e tal. Enfim, conhecimento inútil. Voltando para cá. A regressão eleva ao quadrado, tem um erro enorme, e a gente puxa esse valor para cima, né? É uma coisa razoavelmente ruim. Acontece que, e essa é a parte difícil de explicar, que eu preciso que vocês prestem atenção. Quando você está modelando esse tipo de problema, quando você volta aqui para a regressão, você tem esses betas, né? Esses betas, eles são sempre nominais. Significa que se você tem 10 anos, você tá um ano a mais está adicionando 1.200. Então, do 10 para o 11 adiciona 1.200. Do 20 para o 21 também adiciona 1.200. E do 100 para o 101 também adiciona 1.200. Essa não é uma hipótese muito crível, porque não necessariamente esses efeitos são constantes ao longo da tua variável. E aí, vamos pensar numa hipótese aqui. Se a pessoa está aqui na média, né? Eu vou falar que a média. De novo, esse dataset é super antigo, então eu nem sei que unidade é isso. Mas vamos falar que a média é 10 mil por ano. R$ 800 por mês, na média. Se você ganha 800 a mais, você dobra a tua renda. A tua vida muda. Você pode dar uma educação melhor, se alimentar melhor, sair. Pô, imagina a sua renda mudar de 1 para 2. Sua renda dobrou. Agora, se você está aqui nos 60 mil e ganha 800 a mais, cara, honestamente, nem vai mudar tanto assim tua vida. Os teus hábitos vão ser praticamente os mesmos. O que significa que na hora de fazer a nossa regressão, esses efeitos eles não podem ser necessariamente constantes, sabe?
No caso do salário, o salário é o nosso target, é o Y aqui. Eu tô falando dos betas, dos X, a gente chama de features, dos X aqui. A gente precisa ter um jeito de modelar esse nosso target de forma que a diferença não seja nominal. Significa que 800 unidades, vou chamar de reais aqui, não sei qual unidade é, 800 reais no 10 mil tem um efeito muito diferente de 800 reais no 80 mil. Aqui vai ser o dobro, sei lá, de 1.000 para 2.000, e aqui vai ser de 80 mil para 81 mil. Vai ser 1%, 10%. Não, 1%. É muito pouco. Como é que eu coloco essas diferenças como diferenças percentuais? E aí, além do problema de que essa curva é muito assimétrica, né? Como eu tenho erros quadráticos, os erros grandes vão ter um valor muito maior do que os erros pequenos, porque eu levo o erro ao quadrado. A forma que a gente costuma fazer é passando uma transformação matemática no nosso target, no nosso Y. Então, esse aqui é o target original, é o próprio salário, a unidade aqui é salário. E aí, o que a gente vai fazer é criar um novo salário com salário modificado. Quem teve, aqui não tem nenhum ex-aluno meu, mas eu era o tarado do logaritmo natural, né? Porque você passava o logaritmo natural em tudo, resolve um monte de problema. Então, o que a gente vai fazer aqui é aplicar essa transformação matemática, que é o log, o logaritmo natural, e quando eu passo o logaritmo natural, a distribuição do salário fica mais parecida com isso, com essa curva azul. Então, eu não tenho mais aqueles valores extremos. Eu não vou entrar no detalhe, a gente não tem muito tempo, mas eu não tenho mais aqueles valores extremos, significa que ao medir a regressão ele não vai ser puxado por aqueles erros absurdos, mas mais legal do que isso é que o efeito que eu estou modelando matematicamente ele passa a fazer mais sentido. Quer dizer que aquelas unidades que antes não faziam mais sentido para um público do que para o outro, agora uma unidade, e aí é a diferença que vai entrar. Quando eu passo o log, eu modelo a unidade para uma mudança percentual. E aí que está a graça, o poder. Então, a interpretação que a gente dá para os números muda um pouquinho. Vou mostrar para vocês. Então, o que eu fiz foi isso aqui, olha. Eu usei aquele, não sei se vocês se lembram, eu importei alguns pacotes lá em cima. Um deles foi esse NP, a gente chama de NumPy. Então, eu estou passando log, assim, não se preocupem tanto do qual é a cara dessa função, o que essa função faz, não é tão importante. O que importa é que eu estou fazendo uma transformação, e essa sim é importante, porque a diferença percentual ela é mais importante do que a diferença nominal. Isso vai acontecer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Depois desse dataset, a gente vai ver o dataset de casas. E lá o problema é muito maior. Porque a gente vai passar log no tamanho, log na distância, log no valor, vai passar log em tudo quanto é lugar. Porque a diferença percentual faz mais sentido para o mundo do business, para o mundo de negócio, para o mundo real, do que a diferença nominal. Beleza. Então eu estou passando log no salário usando as mesmas variáveis. A mesma regressão. E aí uma curiosidade, que eu vou rodar ela 2 vezes. Vou rodar ela aqui em cima sem o log e com o log. Então, primeiro eu rodei ela aqui, olha. Os betas são os betas que a gente já tinha visto. Homem, mulher, idade, etc. O R quadrado é 0,3. Lembra do diagrama de bolinhas, né? Eu estou explicando só 3% da variação, da variância do meu Y, do salário. As covariadas aqui, as variáveis que têm correlação com o salário, só preenchem 3% da área do nosso desenho. Quando eu rodo o log, algumas coisas acontecem. Primeiro, a variação do y diminui bastante. Lembra qual a fórmula da variação, né? yi menos y barra ao quadrado. Esse valor, quando eu passo log, ele fica bem pequenininho. Então, primeiro que o valor ser grande ou pequeno não afeta o r quadrado. Mas o valor ficar bem comportado, ficar mais parecido com o que uma regressão espera, aumenta o r quadrado. Então, as mesmas variáveis passam a explicar 23% da variação do meu salário. Eu saio de 3% para 23%. Significa que não é uma certeza, não é uma confirmação, mas significa que é uma modelagem que talvez faça bastante sentido. Porque fica mais parecido com o que o dado é esperado por uma regressão linear. Por que linear? Essa é uma regressão linear, mas esse linear vem do fato de que esses números eles não mudam. Independente da idade que eu estou analisando, se eu estou no 10, no 20, no 100 anos, o efeito da idade é sempre constante, é linear. Então, o fato desse negócio ser sempre o mesmo
independente do range, tanto do anos de estudo, do estado civil, etc., é o que cunha o fato dessa regressão, a regressão da média ou do Galton, ser uma regressão linear nos parâmetros. Só que olha que curioso, os valores mudaram muito, né? Como é que eu leio isso aqui agora? Primeiro, eu vou chamar de elasticidade, mas não é super preciso. Eu chamaria de semi-elasticidade por enquanto. Mas não importa tanto se é elasticidade ou semi-elasticidade. Isso aqui passa uma ideia percentual. E aí é uma ideia muito mais elegante, muito mais fácil de explicar. Por isso que o R quadrado aumentou tanto. A interpretação agora é que não é que 1 ano de idade aumenta o salário em 0,174 unidades. Agora, 1 ano de idade aumenta o salário em 0,1%. E isso faz toda a diferença. Porque como é percentual, depende do nível do salário. E aí eu começo a inserir algumas não linearidades, né? O parâmetro é linear, o percentual é constante, mas o percentual é aplicado em cima de um valor nominal, que é o salário. Significa que dependendo do valor nominal do salário, o percentual que eu estou aplicando vai mudando. Então, o percentual é constante, é sempre 1%. 1 ano a mais de idade sempre acrescenta 1%. Mas acrescentar 1% em cima de 1.000 é diferente de acrescentar 1% em cima de 10.000, que é diferente de acrescentar 1% em cima de 100.000. E aí faz toda a diferença. A interpretação que a gente tem aqui é de elasticidade. Curiosidade, quando a gente tem um treinamento quinta-feira, a gente tem 2 treinamentos quinta-feira, né? O de políticas e depois o de modelagem. No de políticas a gente vai falar basicamente de elasticidade. Por que o grande objetivo de políticas é medir elasticidade de preço? E nada mais é do que isso. Como uma variação percentual no desconto afeta uma variação percentual na conversão. É a mesma elasticidade. E vocês estão vendo aqui como é que a gente faz elasticidade. Lá na econometria a gente chama isso exatamente de elasticidade. Vai ter elasticidade de preço, vai ter elasticidade de renda, vai ter elasticidade de um monte depende da variável que você está usando. Mas o significado é esse. Como uma variação percentual afeta uma variação percentual. Aqui eu chamei de semi-elasticidade porque eu só passei o log no Y. Eu não passei o log no X, na idade, nos anos de estudo. Talvez não faça sentido, a gente tem que analisar. Depois talvez eu não explique, vou falar que eu vou explicar e vou estar mentindo. Talvez a gente explique no próximo módulo como é que eu escolho de forma mais automática que variável que eu boto o log. E tem outras transformações, box-cox, analisar a simetria, enfim, tem algumas coisas que a gente analisa para saber se isso aqui está fazendo sentido ou não. Legal, então vamos interpretar isso aqui de novo, né? Primeiro, o salário ele não é mais um valor nominal, ele não está mais em reais, seria cruzeiro, sei lá que unidade era aquela, ele é o log dessa unidade já transformado, então a interpretação dos nossos betas muda bastante. Agora, 1 ano a mais de estudo adiciona 13% a mais na renda da pessoa. É um valor enorme, né? E aí a idade aumenta 1%, quase 2% na renda das pessoas. E olha como o gênero já afeta bem mais diretamente aqui o nosso problema. O fato de ser mulher diminui 55% o salário das mulheres, tudo isso mais constante. Horroroso, né? De novo, isso não é um dado. Você não pode jogar esse número para a realidade do Brasil, tá? Não é um dataset honesto, não é um dataset aleatório, é um dataset todo enviesado, é um dataset problemático, é para estudo. Mas o número é negativo. Eu não sei qual a magnitude. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui já vai entrar no dataset das casas. E aí esse dataset, enfim, é o último. Esse é o primeiro que eu estou mostrando agora, o das casas já é o último. A gente faz o das casas na segunda aula. O que eu queria falar é de uma característica importante das regressões. Lembra que na aula passada a gente falou um pouco de efeitos causais, né? E que era muito difícil saber se estava faltando variável, se não estava faltando variável. E se não estiver faltando nenhuma variável, aquilo é mais próximo de um efeito verdadeiro, causal, do que o contrário, né? Porque não tem o viés da variável emitida e outros vieses que a gente comentou. Agora, como é que eu tenho uma confiança um pouco maior olhando para essa tabela de que esse é um bom modelo, que não está faltando variáveis aqui? Eu vou dar a resposta rápida, não dá para saber, não dá para afirmar, mas tem alguns indícios. E aí eu vou contar outra historinha aqui para vocês.
Esse eu lembro da história. Que é um cara, um matemático bastante antigo, acho que é do século XVIII, chamado Gauss. Antes do Gauss ainda, tem um astrônomo inglês chamado Kepler. Ele fez uma observação bem interessante, que parece uma história inútil, mas ela vai fazer sentido quando a gente ligar com a regressão. Acho que vale a pena gastar esses 5 minutos. Ele observava basicamente os planetas e observava a posição de um planeta. Eu não lembro exatamente que planeta que era, mas é um planeta antigo, que foi descoberto lá no século XVIII. Ele ia lá e marcava a posição que aquele planeta deveria estar pelas elipses, lá pelas fórmulas dele, e onde ele observava. Ele falou, cara, eu deveria estar naquela posição, pois no século XVIII. E aí ele observava e tinha uma diferença, ele anotava essa diferença. E aí ia lá, observava de novo, tinha uma diferença. Ele falou, cara, óbvio, né? A fórmula é toda bonita, a fórmula da elipse é belíssima, é super simples. Provavelmente a observação está errada. O que ele começou a fazer? Começou a melhorar os telescópios. O erro está na observação. É o mais simples, a navalha de Ockham, o mais simples para se dizer. Ele vai lá, melhora o telescópio e realmente o erro diminui. Só que ainda tem um erro. Ele melhora o telescópio e o erro diminui, mas ainda tem um erro. E aí ele vai melhorando, e vai ter uma hora que ele continua melhorando o telescópio e o erro não diminui mais. Ele fala, caraca, ferrou, né? Porque eu estou melhorando muito a técnica de observação, não parece que tem um erro na técnica, e mesmo assim existe uma diferença da onde do astro lá, do planeta deveria estar. E ele começa a notar e computar, né? Começa a catalogar essas diferenças. Quando ele observa, quando ele vai olhar esses números, né, você tem um monte de erro lá, erro de onde o planeta deveria estar e de onde ele realmente estava, diferenças bem pequenininhas. Quando ele plota essa diferença, ele chega numa curva mais ou menos assim. Já ouviram falar dessa curva? Ela tem muitos nomes. Por enquanto, como a gente está falando do Gauss, eu vou chamar ela de gaussiana, é a curva de Gauss por enquanto. Mas talvez um nome melhor seja normal, ela é a curva normal para a gente. Quando ele plota essas distribuições dos erros da posição dos astros, ele chega no que os erros estão distribuídos mais ou menos nessa distribuição aqui. Aí ele está centrado no zero, quer dizer que a maior parte das observações, o astro deveria estar no lugar, ele está realmente no lugar que deveria estar. Às vezes ele está um pouquinho para a direita, às vezes ele está um pouquinho para a esquerda. Raras vezes, né, a distribuição vai ficando mais rara. Raras vezes ele está muito para a direita ou muito para a esquerda. E ele não deu muito valor e deixou esse negócio meio de lado. Acho que eu falei do primeiro do astrônomo, depois agora eu volto pro Gauss. O Gauss, ele pega essas anotações, eu não lembro exatamente se foi o Kepler, mas desse astrônomo, e escreve praticamente um volume inteiro de matemática mesmo pesada analisando isso. E ficou meio esquecido. E depois um segundo matemático, que pós-Gauss, Euler, talvez não me recordo, ele restaura esses estudos e valoriza esses estudos com rigor, né, com a importância que deveria ter sido valorada. O que ele descobriu aqui é uma distribuição muito, muito encontrada na natureza, que é o seguinte: se você tem um modelo mesmo, né, modelo, sei lá, real que funciona, que descreve a posição de um astro, por exemplo, mas poderia descrever a conversão dos clientes da Recover, poderia descrever a velocidade de um carro, um modelo qualquer. Como o nosso mundo ele não é determinístico, né, mesmo que você repita todos os parâmetros, ainda existem coisas aleatórias no mundo, ainda existe um efeito estocástico. Você tem um erro que é meio. Não é um erro, né? Eu vou chamar de um ruído que é meio natural. Se esse ruído, se essa diferença entre o previsto pelo modelo e o realmente observado tivesse comportamento aqui, parecido com uma normal, nessa entrada no zero, significa que o seu modelo é um bom modelo, basicamente. De novo, não é uma prova, não é uma regra, não é uma lei, mas como o nosso mundo ele é estocástico, ele tem efeitos muito aleatórios, mesmo que seu modelo seja perfeito, ele ainda vai ter um erro, ainda vai ter a gente chama de resíduo aqui na regressão. Ele vai ter um resíduo, e esse resíduo, se ele se comportar parecido com isso, parecido com uma normal, e ela tem as características dela, significa que seu modelo realmente não é um modelo ruim, é um modelo bom, e ele deve estar prevendo bem, e que a diferença do que você consegue explicar para o erro é uma coisa meio natural, faz parte da aleatoriedade do problema que você está resolvendo.
Alguns problemas são muito aleatórios, alguns problemas são muito pouco aleatórios. O do planeta é bem pouco aleatório, então imagina a dificuldade que esses caras lá no século XVIII, XIX, teve que passar para chegar nisso. Essa parte da nossa tabela aqui de baixo, ela está falando basicamente da nossa curva normal. Ele está falando assim, olha, os resíduos, né, o erro do seu modelo, ele tem uma distribuição. Se essa distribuição for parecida com uma distribuição normal, é um bom sinal. Não é uma prova, não é, putz, o seu modelo não é o melhor modelo do mundo, mas é um bom sinal. Então, olhar para essa tabelinha aqui talvez seja mais importante do que olhar para o R quadrado. Às vezes, o seu R quadrado é 40, 50, que não é um R quadrado tão alto, mas é como se fosse meio que o limite daquele problema. Aquele problema não dá para passar de 50. Lembra das nossas bolinhas, né? Eu vou desenhar ela pela milésima vez aqui. Você tem a variância do Y. Aí você tem as variâncias das variáveis que você está usando do seu x para explicar. Pode ser que esse trecho que sobrou aqui de cima, putz, ele não seja explicado, seja uma parte realmente aleatória do problema. Não é para ser explicado, ele é uma parte inerente a uma aleatoriedade do problema que você está tentando resolver. Nesse caso, o problema dos salários. O que seria uma coisa aleatória do salário? Putz, um cara ganhou na loteria, meu, faz parte, ele tem uma renda muito maior do que a dos outros e tudo bem. Ele é herdeiro do príncipe. É a vida, não tem mérito, não é porque ele estudou mais, ou tem idade ou que mora em tal região, é aleatoriedades da vida. Putz, ele nasceu numa família mais humilde, mais pobre, teve menos acesso aos estudos. Certa, dá um pouco de sorte para cima, um pouco de sorte de azar para baixo. Isso faz parte da aleatoriedade. Alguns problemas são mais estocásticos, são mais aleatórios, outros são mais determinísticos, putz, não tem tanto espaço para aleatoriedade. O ponto é, o R quadrado é um bom sinal de que seu modelo está, não muito bom, mas é um sinal de que seu modelo está aderente, né? Está explicando parte boa da variância, parte grande da variância, mas olhar a distribuição do resíduo talvez seja uma forma mais confiável. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do resíduo, vou deixar só a deixa aqui para vocês pesquisarem, mas existem, eu vou chamar de momentos estatísticos, né? Você tem o primeiro momento, que é a média, você tem o segundo momento, que é o desvio padrão, você tem vários momentos, você tem o terceiro momento, que é a simetria, quarto momento, que é a curtose. O que está escrito aqui é a distribuição normal, ela é definida apenas por dois momentos, a média e o desvio padrão, primeiro e segundo momento. Por quê? Ela não tem o terceiro e o quarto momento? Ela tem, só que é fixo. O terceiro momento estatístico, que é a simetria, ela é simétrica, né? Eu deveria ter desenhado simétrico, mas ela deveria ter os dois lados iguais em torno da média, então a simetria dela deveria ser zero. O que está escrito aqui é que a simetria dela é menos 0,89, quer dizer que não é simétrico, quer dizer que o meu resíduo não é tão aleatório assim. E aí a curtose da normal, curiosidade inútil, ela é 3, é fixo, não é nem do. A média do padrão você varia, mas a curtose é sempre 3, que é quanto essas caudas, a gente chama de caudas pesadas, né? Quanto esses rabinhos dela são pesados. Pesados será que uma cauda pesada é uma cauda que não vai para zero, ela fica sempre alta. E uma cauda, meu Deus, a distribuição normal, ela não tem caudas pesadas, ela tem caudas leves, sendo que ela cai para zero rapidamente. Poucos desvios padrões para o lado, ela já tá muito próxima de zero. A curtose da normal é 3. Então, vê se esse cara aqui está próximo de zero, né, próximo do simétrico, ou vê se esse cara aqui está próximo do 3, que são essas caudas longas e caudas menos pesadas e menos pesadas, são bons sinais de que está faltando variável no seu modelo. Ou faltando variável, tem outros casos, ou provavelmente modelado do jeito errado. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês como é que esses números se comportam na regressão com log e sem log. Então, tem alguma coisa muito errada quando eu não passo log, porque esses números são muito bizarros. Lembra, né? O salário ele tem uma cauda enorme para a direita. Aquilo lá causa um erro gigante. E aí a simetria fica ruim. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui é o modelo com log, né? Olha o modelo sem log. Cadê? Ó, salário, idade, modelo sem log. Olha a nossa curtose. Olha a nossa simetria. Passar log é como se eu estivesse ajudando o modelo a modelar do jeito certo. Olha o R quadrado. Horroroso, né? Eu fiz uma transformação super simples, passei o log. Aí o R quadrado foi de 3 para 23. A simetria era 10, foi para menos 0,8, muito próximo de simétrico, muito próximo do zero. E a curtose foi de 113
para 5. Parece que é o jeito certo. De novo, é a prova? Não, não é a prova, mas é um belo de um indício de que a distribuição dos resíduos, a distribuição dos erros no modelo estão muito mais bem comportadas. Eu estou modelando o comportamento da natureza, né, o salário das pessoas do jeito matematicamente certo. Era isso que eu tinha para falar hoje. Dúvidas? É hora de se vingar agora, Kim. Eu vi o Kim dando várias risadas aí, Marcos. Não queria dedurar, Eu mas. sei. E me doía o coração em cada movida do lábio aqui. Cada contraída da bochecha. Não, quietinho aqui. Eu fui só falando as coisas, mas você falou tudo que eu tinha para falar. Mas eu acho que você vai entrar em algum momento da significância dos parâmetros, né? Não. Não? Vou fingir que não existe. Eu falei muito rapidamente que existe uma regra de bolsa que o T deve ser maior que 2. Golden Rule aqui e só. Não... Tá, Talvez a gente entre em mais detalhes depois. tá bom. Não, a significância explodiu quando eu passei o log. Outra vantagem. Eu vou parar a gravação para não ficar muito longa e aí eu tiro as dúvidas sem gravar.